família da minha mãe. Esse é filho deles. Esse é filho dos dois. É porque as pessoas mudaram muito de jeito, né? Projeto Conte Sua História, depoimento de Jacó Pomeramblum. Sr. Jacó, o senhor me fala o seu nome inteiro, a data de nascimento e o local? Meu nome, em português, Jacó Pomeramblum. Nasci na Polônia, dia 12 de 14 de 1900. Nasci em 1914. Eu conheci, vou te mostrar a foto para você ter ideia. E convidei ela para sair. Saímos e perguntei se ela queria namorar comigo. Ela disse não. Depois fiquei sabendo. Ela tinha namorado um rapaz 2 anos. Naquela época que eu convidei ela para sair, ela tinha 20 anos. Ela namorou um rapaz de 18 aos 20 anos. E eu convidei ela numa época ruim. Numa época que ela tinha levado um pontapé. Então, tanto um homem como uma mulher, quando leva um pontapé, não está em boa... Bom, mas acontece, eu sabia que ela saía todo sábado, praticamente, e eu ficava com ciúmes. Mas cada vez, como se diz, os ciúmes ficou um pouquinho menos. E assim passaram os anos. Passaram 10 anos. E vocês vão pensar que eu não saía com garotas? Saía com garotas que gostavam louco para casar comigo. Só que não grudava. Não. E um dia, assim por acaso, encontro ela na rua e digo, Helena, onde você vai? Ah, eu estou estudando inglês agora, vou na cultura inglesa. Você não quer me acompanhar? Foi a minha desgraça. E comecei a acompanhar, larguei os amigos, larguei o póquer, larguei a corrida de cavalo, ela dá risada. E começamos a namorar. 2 anos depois, eu tinha 38 anos, aí casamos. Essa ideia de ouvir o outro é um valor muito importante, porque muitas vezes a gente está no trem, por exemplo, você não sabe a história da pessoa que está do seu lado. E às vezes essa pessoa do seu lado tem uma história incrível. Ouvir a história, ler a história de alguém, te faz pensar tanto no indivíduo, né, em você, quanto na humanidade mesmo. Né? Eu acho que é uma forma de... eu sempre digo que é um encontro de humanos, né? Do que a gente tem de mais humano. Cada pessoa é uma obra de arte. A sua história tem uma valorização do indivíduo ao extremo. Eu acho que é essa que está a riqueza. Por que você não pode estar dentro de um museu, a sua história? A gente faz tanto museu nesse mundo, como a gente não faz um museu que possa guardar a alma das pessoas? Um museu de verdadeiro conhecimento sobre o que é e constitui cada um de nós. E cada vez que eu entro para contar uma história, né, para ouvir uma história, para fazer um depoimento, eu saio modificada daquele depoimento. Né? Eu acho que eu aprendo alguma coisa e eu acho que é muito enriquecedor. O papel do Museu da Pessoa
além de disseminar uma cultura popular e o valor dessa cultura popular, contribuir para diminuir um pouco a intolerância e essas desigualdades, né, digo, sociais, no sentido de respeito à cultura do outro. Eu estudava História na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, e durante esse período eu trabalhei muito com História Oral. Com um projeto grande que durante 3 anos eu fui a coordenadora, que era a História dos Imigrantes Judeus no Rio de Janeiro, onde a gente acabou gravando mais de 200 horas de gravação de histórias de vida. Cada vez que você parava para ouvir uma história, a quantidade de informação e de pontos de vista que você podia adquirir era enorme. Então, era uma fonte preciosa. Por outro lado, eu também percebi que para essas pessoas, em geral idosas e com uma vida muito difícil, a possibilidade de ter alguém que os escutasse fazia uma grande diferença na sua vida. Então eram 2 impactos, você aprender a partir do outro e você dar ao outro a noção do valor que ele tem com a experiência de vida dele. Então, percebendo o valor poderoso que a história, ou seja, a narrativa histórica tem para a gente fazer a sociedade tal como ela é hoje, ao mesmo tempo o valor histórico que tem na história de vida das pessoas, eu acho que juntando tudo aquilo, eu me lembro bem, um dia eu morava no alto de uma ladeira lá na Glória, no Rio, e eu ia pensando nessas histórias, pensando nesses livros, e eu subia e descia sempre a pé, eram 2 quilômetros. E eu me lembro um dia que me deu uma luz. Eu falei, nossa, mas isso tem tanto valor, a gente faz tanto museu nesse mundo. Como a gente não faz um museu que possa guardar a alma das pessoas? Um museu de verdadeiro conhecimento sobre o que é e constitui cada um de nós. A gente devia ter um museu da pessoa. Então foi assim. Eu acho um privilégio fazer parte dessa ideia, porque é uma ideia aparentemente banal, museu da pessoa. Todos os museus são das pessoas. Quando você vê objetos e obras de arte, são feitas por pessoas. Mas essas obras de arte, esses objetos que a gente está acostumado a ver nos museus tradicionais, eles contam muito pouco daquela pessoa que fez. Então eu acho que o desafio reside assim, você vê uma obra de arte, é que cada pessoa é uma obra de arte. A sua história tem uma valorização de um indivíduo ao extremo. Eu acho que é essa que está a riqueza. Por que você não pode estar dentro de um museu a sua história? E isso está dentro da concepção, de uma concepção nova de museologia, que os museus têm que contar as nossas histórias, as nossas próprias histórias estão lá, não dos grandes heróis, dos grandes nomes, dos grandes objetos. Então eu acho que por isso que ela é revolucionária, porque a gente mesmo pode ser entendido como uma obra de arte. Isso é uma valorização do indivíduo, e o conjunto dessas histórias estarem no museu permite você ter um panorama da história do Brasil mundial muito maior, porque as pessoas, antes de serem de alguma localidade, de algum território, são seres humanos. No início, você dizer que ia fazer um museu onde toda e qualquer pessoa podia contar a sua história era uma coisa tão esquisita. Mesmo os jornalistas naquela época, os gestores de cultura, as empresas, todo mundo dizia, mas quem vai ter interesse em ouvir a história de pessoas comuns? O que essas pessoas fizeram? Então a ideia de que cada um de nós tem uma história, que isso tem um grande valor e é interessante, era muito estranho. Hoje, 20 anos passados, nasceu a internet, o Facebook, o Orkut, os blogs. É quase como se a gente tivesse percebido isso antes disso acontecer em termos de tecnologia. Eu acho assim, houve uma inversão total, porque hoje todas as pessoas se sentem, vamos chamar, poderosas e produzem comentários, conteúdos, blogs, páginas. Então isso explodiu. Então aquela ideia que era tão esquisita ficou quase óbvia, virou assim, vamos chamar, carne de vaca, arroz de festa.
Então mudou bastante a percepção de que as pessoas são produtoras de conteúdo, que as pessoas podem participar. Eu acho que isso foi uma revolução muito grande que aconteceu nesses 20 anos. Aqui no Museu da Pessoa, a pessoa pode contar sua história tanto pelo portal ou no programa Conte Sua História, que consiste no estúdio aberto, que fica aqui na nossa sede. As entrevistas acontecem toda quinta-feira, no período da manhã ou da tarde, e qualquer pessoa da população pode se inscrever para vir contar a sua história. Ela será recebida, ela pode trazer as histórias, as fotografias que resumem a história de vida dela, é feito um cadastro assim que ela chega com os dados dela, com os dados das imagens que ela trouxe, e aí ela entra no estúdio para dar esse depoimento que é feito, que a entrevista é conduzida por uma pessoa especializada na metodologia. Quando a pessoa sai do estúdio, ela ganha uma cópia do depoimento dela, um diploma de participação no programa, dizendo que ela agora faz parte do Museu da Pessoa, e ela tem as fotos dela devolvidas, que são escaneadas ao longo da entrevista. Porque a história da gente é um novelo de lã. Puxou o fio, achou o começo, o resto vem sozinho. Eu estou me sentindo importante quando eu percebo que eu estou participando do acervo de um museu. Meu Deus, eu acho que é o máximo que eu poderia desejar nessa altura da minha vida. O museu era um espaço, né, que se vai visitar, ver quadros, ver fotografias, estatuetas, né? Mas nunca assim a pessoa falar de si mesma. Né? Na hora que eu comecei a falar, jamais eu podia imaginar que eu fosse me recordar de coisas tão antigas. No decorrer da conversa, do depoimento, eu me senti tão no passado que até cheiro de plantas eu senti, sabe, sabores de comida. Agora eu acho que um dia que eu morrer, eu lá de cima vou ver alguém apertando a tecla, eu vou me ver aqui embaixo alguém consultando, sabendo quem foi o Gilmar. A nossa causa, ela é uma causa difícil de ser compreendida, né? Hoje, nosso slogan é uma história pode mudar seu jeito de ver o mundo, ou seja, é a valorização dessas histórias, dessa memória nacional. Existe uma dificuldade de entender o que é um museu virtual, o trabalho de um museu virtual, porque além de ser um museu virtual, nós temos algumas linhas de ações e também projetos que acontecem tanto dentro e fora do museu, acontecem pelo Brasil inteiro. E por ser um trabalho complexo e pioneiro, existe uma certa dificuldade de entendimento. Quando você fala, eu vou ao museu, sempre tem aquela necessidade da visita física. Então, eu vou pegar um ônibus e ir até o museu e ver aquele lugar grande, sabe? Aquele monumento, a memória. Então, você fala para as pessoas, você pode entrar na internet e tudo aquilo que você poderia ver no museu, você pode ver da sua casa em qualquer lugar do mundo, ao mesmo tempo em que é uma vantagem, acaba sendo uma desvantagem, porque muitas pessoas passam a ver o museu como um hot site como qualquer outro, sabe? Eu posso entrar no site da Folha, eu posso entrar no site do museu. Eu acho que assim, o museu precisa investir muito na comunicação, né? Eu acho que durante esse tempo todo, a gente conseguiu, durante muito tempo, a gente conseguiu espaço na mídia, a Karen deu várias entrevistas, mas eu acho que tem uma coisa ainda de comunicar um pouco melhor a causa mesmo. Eu acho que é uma outra dificuldade nossa, né, porque a hora que você começa a comunicar a causa e de uma forma que as pessoas consigam compreender, eu acho que isso vai ficar meio automático, né, as pessoas vão começar de alguma forma talvez até a contribuir, até como pessoa física, né. Então eu acho que o grande desafio do museu é pensar em novas formas de atrair as pessoas para esse portal se tornar uma referência na disseminação dessa história de memória oral, né? O Museu da Pessoa, além dele disseminar o seu conteúdo no portal do museu, nós buscamos parcerias para divulgar em outros veículos de comunicação. Então essa é uma forma muito interessante que a gente trabalha para que outras pessoas tenham acesso ao material coletado pelo museu. A gente tem a parceria com a Barong, né, que é uma sociedade, um grupo de pessoas que trabalha com a memória de travestis e transexuais, atua na ajuda a esse grupo, assim. E o museu é aberto, porque eles vêm aqui, contam sua história, ensina a preservar essa memória e tudo mais. E fora isso, a gente tem projetos com catadores de materiais recicláveis, moradores de rua, ex-presidiários. Meu nome é Fábio Calixto Pandolfo.
Na rua você não dorme direito. Você tem que dormir com um olho aberto e outro fechado. Porque para matar para nego matar é 2 palitos. Tem nego que faz só por diversão. Joga fogo, te esfaqueia, dá paulada na cabeça. Então você cochila um pouquinho e já acorda. Se nego, você vê o passo de alguém perto, você já acorda. Fica sentado horas e horas, às vezes nem dorme mais. Eu vi uma cena num lugar onde a gente comia, que chama São Martim. Um rapaz pegou um dinheiro de um outro rapaz e foi comprar droga para o outro rapaz. Só que ele pegou e usou a droga e bebeu o resto em cachaça. Quando voltou, ele ainda veio discutir com o cara que ele deu dinheiro para ele. Aí ele pegou e foi deitar. Tinha um sofá na calçada, e deitou e dormiu. Esse outro cara que deu dinheiro para ele, pegou um paralelepípedo, sei lá, é uma pedra. Subiu em cima do viaduto e soltou na cabeça dele. Ele desmaiou, mas o cara não ficou feliz. Pegou 1 litro dessas, 2 litros de Coca-Cola, foi no posto de gasolina, pôs a gasolina, chegou lá e jogou tudo em cima do cara e no sofá. Jogou fogo. Essa cidade, nessa loucura aqui que é a nossa vida, então a gente se distancia muito, né, desse quem eu sou mesmo, o que eu estou fazendo aqui mesmo. Então tem muito isso, ao ouvir a história, ler a história de alguém, te faz pensar tanto no indivíduo, né, em você, quanto na humanidade mesmo, né. Eu acho que é uma forma de, eu sempre digo que é um encontro de humanos, né, do que a gente tem de mais humano. O nosso e o da pessoa que está sendo entrevistada. Então isso é muito difícil, né? Mas quando você está ouvindo alguém, você está entrevistando, isso, nossa, parece de uma forma tão assim, imediata, né? Você entra em sintonia ali, putz, a coisa abre, né? É assim, são tantas histórias, então assim, a gente tem depoimentos que marcam a gente muito, né? Eu acho que assim, e eu costumo brincar que cada vez que eu entro para contar uma história, né, para ouvir uma história, para fazer um depoimento, eu saio modificada daquele depoimento, né? Eu acho que eu aprendo alguma coisa e eu acho que é muito enriquecedor, né? Eu acho que a coisa mais legal que a gente faz aqui é fazer depoimento, com certeza. Tem um depoente que chama Luiz Mendes, e que ele foi preso, ficou preso durante acho que cerca de 20 anos, assim, e ele era extremamente revoltado e tal com a sociedade, ele não tinha tido acesso à educação e nada, e na cadeia ele ficou numa solitária durante muitos e muitos anos, e aí ele aprendeu a ler e aprendeu a paixão pelos livros, assim, pela literatura através da privada. Ficava sem água. E aí eu me conversava com o cara que estava na cela forte em frente e eu lá, que também limpava a privada. Então pelo cano da privada a gente se intercomunicava. Aí o cara começou a contar a história. E aí o cara tinha lido muitos livros. E aí ele me conta o primeiro livro, que é assim que me interessou na minha vida, chama Os Miseráveis, né, do Victor Hugo. É um livro grossão, assim, tem 600 e cacetada, né, folha. E o cara me contou e assim em várias semanas. Assim, tipo assim, ele começava a contar, daí acendia a luz, o guarda vinha com a contagem, a gente escondia e ficava de quebrado. Apagava a luz, ele começava a contar, e assim, à noite, para nós dormir de dia. Legal, porque liberdade, para mim, que vivi 31 anos e 10 meses preso, é diferente do conceito que as pessoas têm de liberdade aqui fora. Porque eu aprendi liberdade como expansão de mim, o desenvolvimento da minha pessoa com relação ao mundo. Né? Por exemplo, liberdade para mim é ter o meu livro aqui, esse livro aqui, traduzido para o russo. Né? Então, agora foram publicados 50 mil volumes lá. Quer dizer, eu não sei quantas mil pessoas vão ler meu livro, mas é uma puta liberdade, porque esse livro foi escrito dentro de uma cadeia, dentro de uma cela isolada dentro de uma cadeia.
Né? E essa é a minha liberdade, estou chegando lá. As pessoas que conhecem literatura hoje reconhecem que eu sou capaz de escrever, né? Porque me colocam como finalista de um concurso de literatura que é o maior do Brasil. Quer dizer, isso para mim é liberdade. Então é muito bom você pessoalmente olhar e falar, puxa, eu tive, acho que a bênção, né, de ter tido a ideia. A gente tem a ideia, mas eu acho que a gente recebe. Não necessariamente de uma entidade, de alguma maneira o universo conspira e fala, vou passar essa ideia para essa pessoa. E eu acho que eu tive duas bênçãos, uma de poder concretizar a ideia e a outra de ter tido a energia de juntar pessoa, de acreditar e de me dedicar profundamente para que isso se tornasse realidade. Eu tenho orgulho disso, eu tenho agradecimento, eu tenho um reconhecimento, não assim, eu sou incrível, mas um reconhecimento pelo mundo, assim. Eu procuro hoje, que eu já estou um pouco mais velha, agradecer muito ao universo, a falar, puxa, a ideia tinha sentido mesmo. Eu sou uma pessoa que estou sempre pensando no futuro, apesar de ser historiadora, o meu desejo é sempre de futuro, raramente de passado. Então eu fico sempre assim, bom, como é que eu vou fazer para o museu perpetuar? Eu gostaria que o museu vivesse independente, vamos dizer, da minha energia. Eu acho que vai viver. Hoje tem um time muito bacana. Então eu acho que a ideia, eu acho que eu vivo também essa ansiedade de garantir que essa ideia não morra. E eu não tenho mais vontade de me sentir tão responsável assim por essa existência. Talvez o meu desejo é que tanto esse time que está aqui, mas não só o time precisa que ele continue fazendo sentido no mundo, né? Então que o mundo continue vendo sentido nisso também. Qual a importância que tu achou de ter contado a tua história aqui? Para mim foi de suma importância, porque eu precisava falar isso, eu não podia morrer sem deixar isso aí para as pessoas. Como que tu conheceu o Museu da Pessoa? O Museu da Pessoa através da televisão, uma reportagem, acho que foi do domingo de manhã, tem Antena Paulista, acho que foi através dele que eu conheci. Porque eu sou rato de museu, é um museu, eu estou envolvido. Até museu, eu vou 3, 4 vezes, eu estou sempre envolvido. E aqui achei esse gênero porque o acervo é tudo digitalizado, é um museu diferenciado, mas é um museu, achei legal mesmo. Porque você está acostumado a ver aquele acervo. Tem o acervo, mas ele é virtual, né? Achei legal mesmo, está de parabéns, é uma boa ideia. Se eu fiquei emocionado? Em algum momento contando alguma história, relembrando? Não, nessa idade a gente não se emociona mais. A última pergunta é: como foi contar a sua história? Como? Como foi contar a sua história hoje pra gente? Gostei. Gostei porque não tenho ninguém para falar. Quando encontro alguém para falar, eu... Não. Foi ótimo, não é que foi bom, foi ótimo.